Vamos lá, professor. Vamos lá. Por que tu se tornaste matemático? Na, na civilização maia, egípcia, inclusive números, esses números totalmente simbólicos. Tem vários livros que representam, por exemplo, o sistema maia, um deles, pode estar por todos matemáticos, representam zero. Por exemplo, um é uma bolinha, a bolinha são dois, três bolinhas, três, e o número 5 vai representar uma barra de ferro. O 3 é uma barra de ferro com uma bolinha. O 7 é uma barra de ferro com uma bolinha. O 10 é 2 barras de ferro. O 12 é 2 barras de ferro com uma bolinha. O 15 são 3 barras de ferro. E assim vai, essa representação numérica do ponto. Aí, representação, inclusive, isso, porque realmente é uma mais funcional. Aí, aí não existia assim, cálculo, calculação, divisão, subtração, é mais posicional mesmo. Tá, o pessoal, não só dos numéricos, não, também está mnemônico também, são sistema posicional. Não, em relação ao Maia, o 20 é a base do sistema posicional, o 20. Até o 19 a gente consegue fazer, administrar esses símbolos. A partir do 20 já é todo diferente, é um cálculo mais abstrato, mais difícil de você calcular. Por exemplo, 21, 22, 23, aí tem vários símbolos. Realmente, realmente são difíceis você ter essa base toda. E o babilônico, não, os egípcios também tem outros símbolos. A representação do zero, por exemplo, no símbolo, é uma coisa bem assim, assim um espaço vazio, uma coisa. E ele representa, a gente coloca vários símbolos para representar números também. Agora, uma dúvida. Como nasce da criança a noção de zero e como facilita ou dificulta o ensino dos números e da notação posicional? Começou na Índia, né? Pois os índios, eles interpretavam, por exemplo, o zero, como se fosse uma coisa, um nada, assim, por exemplo, a gente saiu do nada e volta para o nada, uma coisa mais religiosa. Até uma cobra, até mordendo o próprio rabo, ele faz uma cobra, assim, ele faz um símbolo interessante com a cobra, ela morde o próprio rabo. Ele faz outro símbolo também, é como joga uma pedra numa areia, na pedra, aí começa a criar um símbolo, um círculo assim, na areia. Círculos concêntricos, né? Concéntrico, que ele fazia muito isso. Aí quando vai para a Europa, já no século IX depois de Cristo, século X, aproximadamente assim, a Europa não aceita o zero, a questão do zero. Porque na Europa o zero significa dívida, significa aquela coisa, dividendo, os números negativos surgem. E para a Igreja Católica representa o homem sem Deus, o homem que ele é afastado de Deus. O zero representa isso. Por isso que a Igreja Católica na Europa, inclusive, coincide com isso nas Cruzadas. Nas Cruzadas, o zero entra na Europa, vai coincidir com as Cruzadas. Eles vão partir para conquistar novas terras, é, inclusive, realmente eu não consigo se adaptar a essa questão do zero. Mas depois, mais para frente, aí a questão já muda de figura, e surgem outros matemáticos que adotam o zero, não só como uma posição, mas sim como um método de cálculo, assim, calcular o zero na soma, na subtração, na divisão, na multiplicação. E a partir daí, cresce essa questão das outras ciências, começa a invadir, começa a evoluir, né? A física, a química, a própria biologia. O zero ele começa a penetrar nessas áreas todas, na medicina, em outras áreas. Só uma pergunta: a revolução da física, Galileu era matemática, a física moderna não existia, ele que inventou. Foi a matemática que inventou a física moderna ou não? Estou errado, estou certo? Quem inventou a física moderna? Não, porque a física é algo experimental, né? Por exemplo, Galileu ele faz experiência, né? Inclusive, através dessa experiência, ele criou um sistema de cálculo para calcular a experiência dele. São os cálculos. E essa questão, por exemplo, a Europa é o berço do. Então, aquilo que se vê, agora só te interrompendo rapidamente, então, aquilo que se vê de equação da reta, parábola, são movimentos físicos que ele tentou interpretar, né?
Não, mas são mesmo matemáticos, são físicos. Esses movimentos que você está falando são matemáticos. Porque a física ela interpreta a própria abstração matemática através é, assim, práticas. Aí vai fazendo no laboratório, vai fazendo coisas assim, até simples, como Newton, Galileu Galilei, o próprio Galileu Galilei também, que são, quer dizer, em cima daquilo ali, ele começa a abstrair, né? A equação do segundo grau, por exemplo, a equação do primeiro grau, vai achar a velocidade, vai achar o movimento líquido uniformemente variado, a equação do segundo grau, e outros macetes, né, que vão surgindo na história da física. A física explora muito essa questão da abstração na matemática, vai abstraindo. E vai aplicando ali no laboratório, aplicando na prática, porque a física é uma questão mais assim, visual, você vê o que está acontecendo, a experiência, aquela coisa. Em cima daquilo ali, ele tira a abstração na matemática, abstrai. É tudo isso. É interessante, isso aí ele reforça muito a física mesmo, ela dá uma força muito grande, porque é uma coisa interpretativa, né? Você, uma experiência que você faz, uma coisa que você está vendo o que está acontecendo, né? Qualquer ciência usa matemática? Qualquer ciência. A biologia usa, né, a questão da questão da probabilidade, né? É, também a questão celular, movimento celular. Como essa explicação da noção do zero, notação posicional e outros aspectos da matemática que nós vemos aqui, qual o conselho, qual a indicação que tu darias? O principal conselho é realmente você explorar os noticiários, o dia a dia, por exemplo, você vê tabelas de campeonatos, temperaturas, você vê o sistema posicional do zero, o zero como ponto de referência. E se você, por exemplo, quando você sai do zero, quando você vai para a direita, é positivo, quando você vai para a esquerda, é negativo. Aí tem que mostrar para o aluno realmente essa questão, essa discussão. Quando você sobe no elevador, é positivo. Quando você desce, negativo. Agora a temperatura, faz 20 graus positivo, quer dizer, mais 20, quer dizer, mais 20, quer dizer, 20 positivo. Menos 6, quer dizer, está fazendo 6 graus, abaixo negativo. E o zero é esse ponto de referência. Acima de zero é positivo, também temperatura positiva, mais quente. Abaixo de zero é negativo, é mais frio. Você tem que mostrar isso para o aluno. O aluno ele vai perceber isso, que realmente esses números positivo e negativo está correlacionado com os números inteiros, conjunto de números inteiros, né, que é positivo, e o zero como ponto de referência desse conjunto de números inteiros. Não só a questão, por exemplo, gols pró, gols contra, tabela de campeonato. O time fez por exemplo, 8 gols, depois, 8 gols pró, sofreu 6. Qual é que é o saldo? 8 menos 6. O 6 quer dizer que ele sofreu menos 6. E o 8 que ele fez, mais 8. Aí vai sair uma diferença. 8 menos 6, 2. Quer dizer, isso aí realmente você tem que mostrar para ele essa correlação de você, o saldo é sempre positivo. Quer dizer, aquela coisa e desconto, aquela coisa negativa. E o zero, ele realmente ele entra aí nesse ponto de referência, esse ponto que ou para a esquerda, para a direita, essas coisas todas. É uma discussão que tem que mostrar para ele, são coisas mais simples, porque
a coisa vai evoluindo para um lado mais complexo. Por exemplo, você trabalha com equações de primeiro grau, você usa muito essa questão do gráfico, dos eixos, presente no gráfico, o zero como ponto de referência, porque o gráfico naquele eixo ali, ele tem o zero ali, e para a direita, nas abscissas, e para a esquerda, números negativos. Professor, desculpa interromper, mas eu fiquei pensando agora, o noticiário está meio macambuzo, meio escalofobético, meio patético. Não poderia se usar, ao invés do noticiário, uma contação de história onde aparecesse esses aspectos? Ao invés do noticiário, às vezes ele tem que ser bombástico, impactante, tem que tratar de coisas que a câmera está registrando, mas talvez para certos olhares magoa. Não, não, a questão não é isso não. A matemática não trabalha com isso, não. Ela trabalha com dados. Ela vai tirar os dados que tá ali no noticiário. Ela não vai olhar assim, totalmente os acontecimentos, o que está sendo mostrado, não, mas vai explorar o que é, o conceito matemático que está presente ali, naqueles dados ali, na configuração. Quer dizer, isso aí tem que ser explorado muito mais a questão. A interpretação, por exemplo, às vezes acontece um crime, o cara morreu, matou dois, aí quer dizer, a questão do crime, a pessoa não fica preocupada, mas em se extrair dessa informação os dados matemáticos, os dados para você inserir, a polícia matou dois, o outro matou três, não sei o quê. Aí você, quer dizer, se matou menos dois, eu não sei, mas cada um interpreta dessa maneira. Se o cara é bonzinho, se o cara isso aí, a matemática não está preocupada muito com isso. Né? A questão é explorar, extrair mais essa questão. Você dá para fazer, por exemplo, construir um gráfico, construir uma tabela, construir uma. Em cima da informação do que é o noticiário que transmite para você. Né? Agora fiquei com outra dúvida, professor. A ciência é neutra? A ciência nunca está fechada. A matemática está fechada. A física, a química, não está fechada. Nós estamos em processo. E, inclusive, ela vai evoluir com tecnologia, presença. Agora tem essa questão novos campos tecnológicos que auxiliam muito nessa complexidade. A inteligência artificial substitui o professor ou não? Aliás, essa aí foi um negócio que está sendo tem discutido isso, como substituir, por exemplo, a inteligência humana, o homem em si. Quer dizer, isso aí é uma coisa totalmente deturpada, pode destruir a autoestima de uma pessoa, destruir, criar uma certa um afastamento. Vai ter uma discussão. Isso gera uma discussão forte. Uma É discussão. como ajudar no letramento e no espírito crítico com a imagem e a inteligência artificial, por exemplo. Aí eu falo assim, da questão, por exemplo, da lógica, né? Você explorar essa questão, porque, pô, por exemplo, é muito, muito rico o que está presente ali dentro ali, uma sequência de uma coisa riquíssima. Você pode explorar usando aplicativos, usando outros meios para você descobrir mesmo. Essa questão acho que depende mais da pessoa, né? Se a pessoa tem interesse nessa área, se não tiver interesse, não vai conseguir crescer. Mas se tiver interesse, ela vai evoluir, vai fazer novas descobertas, porque, aliás, das coisas pequeninas, das coisas pequenas, você consegue abstrair fatos, ideias novas. Não das coisas grandes, das coisas pequenas, do dia a dia, do fato de você olhar a natureza, você olhar as pessoas à sua volta. Isso cria um campo de força para você desenvolver, né? E mais E aí, alguma coisa que, antes da nossa despedida, antes do seu até breve, você vai ser uma figura carimbada aqui no canal. O que tu gostaria de acrescentar antes do nosso Hasta pronto? eu escolhi assim, usar a questão mais, porque, por exemplo, a questão do computador, usar o computador como uma ferramenta, os aplicativos, para você explorar ideias, discussões do que está no livro, do que está no quadro negro. Você explorar, por exemplo, tem vários aplicativos bons,
aplicativos de gráfico, de geometria, que você pode explorar mais, usar essa metodologia de ensino e de aprendizagem para você e para outras pessoas. Eu acho que o professor hoje em dia tem que explorar mais isso, fugir do tradicionalismo, do quadro negro, e levar o aluno para um laboratório, levar o aluno para um espaço, para ele desenvolver ali mesmo conceitos, às vezes ideias ali, em cima de um processo, uma equação, um desenho geométrico, qualquer coisa que ele possa se interagir com o sistema digital, né? A questão digital. Muito obrigado. Valeu.